Olá, eu sou Juliana Ribeiro, eu sou psicanalista. Eu quero falar sobre como nós termos um bom relacionamento com a sogra. Geralmente, existe um atrito entre sogra e nora. Inclusive, as piadinhas é sempre entre sogra e genro. Mas sogra geralmente não tem muito problema com o genro, não. Desde que o genro trate bem a filha, o genro vira um filho. E é capaz da sogra defender o genro em detrimento à filha. Ela vai defender o genro e vai virar para a filha e falar: olha, cuida do seu casamento, você não vai encontrar um homem melhor, não. Se o genro trata bem a filha. Mas existe a cultura, né, das piadinhas da sogra e genro. O grande problema é a sogra e a nora. Talvez porque são duas mulheres, né, e concorrem. Olha, o amor que um homem tem pela sua mãe é diferente do amor que aquele homem tem pela sua esposa. Nora e sogra não são concorrentes, são parceiras. A sogra é a mãe do marido, a nora é a mãe dos netos, é a esposa do filho, é quem ele escolheu. Então eu sempre digo o seguinte: você não tem que morrer de amor pela sua sogra, ou você não tem de morrer de amor pela sua nora, mas uma coisa tem que pontuar o relacionamento sogra e nora, é o respeito pela escolha do filho, o respeito pela mãe do marido. E mesmo que às vezes a sua sogra, ela tem algumas atitudes erradas e você não quer que os seus filhos tenham muito contato com ela por conta destas atitudes, são exemplos ruins, saiba que mesmo os exemplos ruins dos avós, eles são úteis na educação de um filho, porque você pode ensinar o seu filho a não agir daquela forma. Nós ensinamos tudo que nós temos em mãos. Se você, né, com a sua sogra, ela dá um exemplo ruim para os netos, é o que você tem em mão. Então você pode usar aquilo, não denegrindo, claro, a imagem da sua sogra, porque você está plantando uma semente ruim. Você não pode agir dessa forma, denegrindo a sua sogra, falando mal da sua sogra para o seu filho. Porque é avó, ela é avó. E existem ensinamentos que só os avós transmitem. Então você não pode impedir que isso aconteça. E olha, cuidado para que você não fale mal da sua sogra com o seu marido, porque é mãe dele. E talvez você esteja no início do seu casamento, 2, 5 anos, 7 anos, 10 anos de casado. Eu não sei como é o seu relacionamento com o seu marido. Mas, às vezes, o casamento ainda não tem uma base, uma estrutura, a ponto de você fazer algum comentário e não desestruturar o seu casamento, não causar briga, porque é mãe dele, talvez não vai aceitar. Depois de um tempo, de bastante tempo que você está casada, existem comentários que você vai fazer e não tem problema, né, de converter aquele comentário numa briga e numa discussão conjugal, porque o casamento já está sólido o bastante. E eu aprendi desde cedo que existem coisas que a gente não deve nem comentar, a gente deve deixar para lá, porque cada um tem sua vida. Você casou com o seu marido e é claro que levou uma sogra de presente. A sua sogra e você não tem que ficar, às vezes, uma dentro da casa da outra o tempo todo, né? Existem alguns limites que é necessário que se imponha, que se tenha para o bom convívio social. Agora, claro que existe sogra e existe sogra. Você sabe o tipo de sogra que você tem? Existem aquelas que são como uma mãe. E quando a gente enxerga uma sogra como uma mãe, é muito melhor. Eu me casei muito jovem. E o meu marido, ele é o caçula da família. Então você imagina o nível de relacionamento entre minha sogra e meu marido. E ela quando já teve o Maurício, ela já era um pouco idosa. Então ela bem apegadinha ao caçulinha dela. Então quando nós nos casamos,
e passou 6 meses, o meu sogro faleceu e minha sogra foi lá para dentro da minha casa. Ela passou um grande período de tempo lá. Eu digo que ela foi morar lá com a gente. Não foi um período difícil, porque eu era recém-casada, estava adaptando ao casamento, eu engravidei logo que me casei, então eu estava adaptando também a gravidez e fui ficar com a minha sogra por um período de tempo, né? Adaptando também aquela figura que eu conheci 2 vezes antes do meu casamento. Eu vi 2 vezes apenas antes do meu casamento. E era muito jovem. E minha sogra, aquela senhora, né, dominadora, ela dentro da minha casa, enquanto a gente estava para a igreja, quando nós chegávamos, ela já tinha feito algumas coisas, um docinho, uma coisa assim, que era ótimo, só que ela não fazia para mim, ela fazia para o filho dela. E eu não entendia a dinâmica daquilo, eu não entendia que ela estava me vendo como uma concorrente. Eu não via, eu não conseguia entender que para ela também ela precisava de um tempinho maior para ela digerir aquela situação. Eu vi que ela estava tentando roubar o meu marido de mim. Olha que loucura! Eu imaginava isso, né? Porque ela, quando nós entrávamos em casa, ela já vinha com o pratinho de doce pro Maurício e ela dizia assim para ele, olha, fiz para você. Era só aquilo, só tinha aquilo, era para ele. E ele ficava entre as 2 mulheres da vida dele, a mãe e a esposa, sem saber o que fazer. Por um lado a mãe queria agradar e por outro lado a esposa estava ali chateada porque eu pensava, mas poxa, por que fez só para ele, não para mim também, né? E se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, e se eu tivesse lido esse livro aqui é o meu livro, Mulher de Expressão, que eu falo também para a sogra e para a nora. Um capítulo todinho que eu dou dicas para a sogra e para a nora. Quando a gente conviver melhor, uma convivência melhor, mais agradável, né? Porque é mãe do cônjuge e do nosso marido e avó dos nossos netos. Se eu tivesse lido este livro antes, eu teria aproveitado mais minha sogra. Você quer fazer doce para ele? Faz doce para ele, arruma a cozinha, faz almoço, lava a roupa dele, passa a roupa dele. Eu teria aproveitado mais. No entanto, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje e nem ouvi essas dicas de que ela também precisava desse tempo, né, para assimilar, né, que ela estava me entregando o filho e que ela não tinha perdido um filho, ela tinha ganhado uma filha. E eu também ganhei uma mãe, né, e poderia ter aproveitado muito mais. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, de fazer também um comentário. Você tem sogra? Como é que é o seu relacionamento aí com a sua sogra? E compartilhe com outras pessoas para que também outras pessoas possam receber esse conteúdo. É uma alegria poder ajudar a sua família.